Olha só, vamos seguir repercutindo então sobre a prova do Enem, no Exame Nacional de Ensino Médio, que ocorreu no domingo, neste domingo em todo o país. Duas questões da prova, então, envolvem o agronegócio e gerou, então, polêmica. A Acrimate, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso, divulgou nota oficial dizendo que essas questões não servem, então, para avaliar conhecimento, mas sim para acusar, sem fundamento, a agropecuária nacional. Eu converso agora, então, com o Oswaldo Ribeiro Júnior, que é presidente da Acrimate. Muito bem-vindo. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, é um prazer falar com você, Simone, e o seu público. Prazer é todo nosso. Em nota, então, a Acrimate, essas duas questões aí seriam de textos desatualizados, né, segundo a nota de vocês, que não avaliam, então, o conhecimento aí do aluno brasileiro. São acusações sem dados científicos. Eu te pergunto, sem dados, então, de pesquisa, uma desinformação sobre a atividade? Exatamente isso. Como se já não bastasse a gente lidar com todos os problemas dentro da porteira, de fora da porteira, ainda tem mais esse problema que vem, essas coisas que são inesperadas, que acontecem, que não precisariam acontecer, né? O agro produz, o agro traz alimento, produz alimento, enche a mesa do brasileiro, exporta o excedente e ainda sofre acusações. A preocupação nossa com esse tipo de prova, porque ela não avalia conhecimento. Na verdade, ela foi mais um plebiscito dirigido a essas questões. Essas questões foram assim, dirigidas porque são com temas completamente desatualizados, as questões desatualizadas de textos de 2006, 2016, completamente fora da realidade. Nós temos dados, e a gente se baseia em dados, logicamente, para falar nisso, dados da Embrapa, né? A Embrapa Territorial, que analisou o território nacional em metro quadrado, todo metro, os milhões de hectares brasileiros foram avaliados pela Embrapa Territorial e com dados referendados pela NASA. Então, assim, os dados nossos são científicos e provam que o agro não destrói o meio ambiente. Existem, claro, diferenças, alguns abusos, mas são exceções. 97%, 98% dos pecuaristas não destroem nada, não se preocupam com o meio ambiente, se preocupam com a água. E testes nessas provas dizendo que chuva de veneno, sabe? São questões assim completamente absurdas para direcionar a mentalidade desse jovem. Isso é que é a nossa preocupação. Não precisaria ser desse jeito. Oswaldo, então vamos relembrar aqui essas duas questões, né? Você acabou de lembrar uma, né? Mas a gente vai chamar agora um ilustra para mostrar, ó, no enunciado o ator trata o crescimento, então, do desmatamento na Amazônia como expansão da soja e que ele também o desmatamento, né, estaria vinculado com a pecuária, madeireiros e também grileiros, um desmatamento articulado. Nesse caso aí, vocês foram pegos de surpresa quando trata desse tema, falando, né, que além da soja, né, o desmatamento viria também pela pecuária? Isso, a hora que você coloca no próprio texto, próprio texto já se desmente, porque ele fala de grileiros. Não tem nada a ver com agro isso aí, né? Não tem nada a ver com crime. O agro não passa a mão na cabeça de bandido, o agro não defende. Nós temos um código florestal para ser respeitado, nós preservamos 66% das áreas do Brasil, das matas nativas. Dentro das áreas de proteção obrigatória, 50% das fazendas são protegidas. E olha as alternativas. Não tem nenhuma que fala contra isso aí, alguma coisa. Quer dizer, mistura o pecuarista, o madeireiro legal com o grileiro, com bandidos. Quer dizer, um completo desvirtuamento do texto e do objetivo da prova, que seria medir conhecimento. Pois é, né? A Acrimate, então, estaria à disposição, então, para discutir dados científicos, pesquisa, né? Conforme a nota de vocês, né? A nota que vocês divulgaram hoje, né? A FPA pede cancelamento dessas questões. Vamos à segunda questão aí. A gente também tem o ilustra dela. Outra questão, então, que envolve a agropecuária nessa prova aí do Enem é que, na região do Cerrado, os conhecimentos locais estão sendo subordinados à lógica do agronegócio e do capitalismo, com bens comuns como água, terras e minerais tornando-se propriedades privadas. E menciona outros fatores que seriam negativos aí do agro, como a mecanização pesada, pragatização dos seres humanos e não humanos, superexploração, chuvas de veneno, violência contra a pessoa.
Oswaldo, cerco às pessoas exploradas, violência, defensivos agrícolas. Você acredita que essas questões, então, deveriam ser anuladas? Olha, não só anulados, como um pedido de desculpa do MEC por ter escrito um texto tão absurdo quanto essa questão. Chuva de veneno, o brasileiro, o agro, ele só usa o veneno o que tem necessidade. Você acha que alguém, em sã consciência, quer gastar com um defensivo agrícola? Ninguém quer gastar com defensivo agrícola. É porque é necessário, nós trabalhamos com agricultura tropical e precisa. Agora, chuva de veneno são defensivos completamente autorizados pelo próprio Ministério, pelo mapa. Não temos nada. Falar em pragmatização de seres humanos, não humanos, violência simbólica, exploração de pessoas. As cidades que o agro é forte, elas têm um IDH, são as maiores IDH do país, são as cidades mais ricas do país. O emprego no agro, ele paga muito melhor que na cidade. Uma pessoa que ele dirige uma colheitadeira, por exemplo, ele tem que ter uma tecnologia de ponta, ele tem uma pessoa que tem um nível diferenciado, ele estuda, ele trabalha mesmo com internet, internet das coisas. É um trabalho de treinamento específico. A mecânica, até a tecnologia do agro é enorme, é extensa. Então, assim, isso não bate com o que eles falam. Não há exploração de ser humano nesse agro que eles estão falando. Esse agro que trabalha, que produz, que gera riqueza para o país, coloca alimento na mesa do brasileiro e várias pessoas, de milhões de pessoas no mundo. E esse texto completamente absurdo, quer dizer, desconecta com a realidade. Quem lê um texto desse, ele não está lendo uma coisa real, né? Fora isso, é um texto muito antigo. Eles recuperaram um texto de 2016 ou 2006, não tenho certeza, mas é muito antigo também. Nós temos da prova branca, nós temos 3 questões duvidosas. Da prova branca é a questão 70, que também fala da especulação de terras, explorando como se a gente trabalhasse pela logística, como se ferrovia, se duplicação e asfaltamento de estradas fossem nocivos às cidades. Porque a gente não pede asfalto para a gente pede para a comunidade. O mesmo asfalto que ele traz, que leva para a produção, é o asfalto que leva a ambulância, que traz o medicamento, que traz o dinheiro, que traz o insumo, que leva produtos alimentícios. Então, assim, leva os estudantes para as escolas, leva para as faculdades de outras cidades. Então, tudo que se faz, eles colocam como se fosse o agro o maior beneficiado, e não é isso. Então, a gente queria colocar, a gente está disposto a discutir embasados em dados científicos, né? Claro, com a Embrapa, com dados da Embrapa territorial, que são referendados pela NASA e várias instituições americanas e europeias, mostrando que não tem nada disso, né? Os desvios são criminosos, os erros são criminosos, não são acolhidos pelo agro, né? A gente não apoia nada, a gente defende a utilização e o respeito ao Código Florestal, que é o código mais restritivo do mundo, né? Para o país já tem esse código restritivo, é ele que a gente se baseia, então é ele que a gente obedece, não tem como obedecer um outro código que não exista, né? Não o que eles querem, é o que existe. Um código que foi estudado, que já tem 12 anos, que demorou não sei quantos anos para ser levado à pauta, não pode ser uma coisa ruim, né? Mesmo assim, com todos os efeitos dele, é o que nós temos, e é ele que a gente obedece. Certo. Oswaldo, para a gente já ir finalizando aqui, diante desses pontos que você colocou aí, que mencionou a posição da Acrimate, você acredita que esses pontos negativos, então, tudo isso pegaria muito mal para o Brasil se essas questões, né, avancem as fronteiras, né, e chegue lá fora? A gente está perto de uma COP acontecer aí, uma COP27 lá em Dubai, nos Emirados Árabes, agora no final de novembro, e vai até o início de dezembro. Você acredita que esses fatores negativos aí podem manchar um pouco o agro?
Exatamente, as coisas dentro de casa, quer dizer, você fica lavando roupa suja dentro de casa e o que acontece? Isso respinga para fora, né? Porque o governo teria que proteger o agroprodutor, o agro que traz renda e riqueza, que produz 25% do PIB nacional, que gera 30% dos empregos no Brasil. Quer dizer, uma coisa cuja riqueza ela é distribuída entre a população em geral. Quer dizer, mesmo que como se diz, que o fazendeiro ganha muito, o agricultor ganha muito dinheiro, ele não come dinheiro, o dinheiro fica distribuído, porque ele gasta na cidade, né? A distribuição, as escolas dessas regiões são melhores, né? As estradas são melhores, os hospitais são melhores, então assim, tudo melhora. As prefeituras recebem mais dinheiro, né? Então não tem o que falar, o governo precisaria tratar melhor o agro, procurar melhorar e corrigir o que tem de excesso e de erro, apenas isso, mas não falar mal e como se fosse uma coisa ideológica, né? Como se fosse uma coisa contínua e frequente falar mal do agro para poder sair ileso num parceiro importante como o agronegócio é hoje no Brasil. Para a gente finalizar, o tempo é rápido, já tem que chamar o comercial aqui, Oswaldo. A AFPA, ela pede a convocação então do ministro da Educação, Camilo Santana, para audiências na Câmara e também no Senado. Vocês acreditam que esse poderia ser uma solução aí para essas desculpas, como você falou, chegarem? Eu acho que sim, pelo menos trazer alguém que responda pelo que está acontecendo, né? Trazer um ministro para que se explique o que está acontecendo, se é ideia do governo, se é pauta ou se é algum engano, né? O que a gente não concorda é que isso fique por isso mesmo, né? Então a gente, com a força da frente parlamentar, né? A gente tem uma força muito grande, pelo menos se explique, o governo se explique o que ele quer do agronegócio. Se ele acha que o agronegócio é parceiro ou não, né? Então, é mais uma chance do governo se explicar e defender o que ele quer, os seus argumentos. Tá certo, eu conversei com Oswaldo Ribeiro Júnior, que é presidente da Acrimate, Associação dos Criadores do Mato Grosso. Mais uma vez, Oswaldo, muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui para a gente avançar nesse tema ou seguir em outros, viu? Uma boa noite para você. Boa noite, a gente agradece e está à disposição de vocês.